A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Acabei de chegar de um culto abençoado agora e eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Está escrito no livro do Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo 6, está escrito assim, sendo pois José já falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. E usemos sabiamente com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajunte com o nosso inimigo e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para o afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. E assim lhes fizeram amargar a vida com servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, e com os que serviam com dureza. Preste atenção aqui em mim, por favor, meus irmãos. O povo de Israel, ele tinha uma promessa da parte de Deus que não tinha a ver com o Egito. O Egito era somente o caminho, era um pedaço do caminho que eles tinham que trilhar para chegar onde Deus havia estabelecido. A Bíblia fala que Deus havia determinado que o povo de Israel seria dono de uma terra que manava leite e mel. E no capítulo 1 de Êxodo a gente vai ver que o povo está dentro do Egito. O José, que era o braço do povo de Israel, que fazia com que as coisas fluíssem bem para o povo de Israel, é falecido. Mas a Bíblia diz que após o falecimento de José, o povo de Israel continuava frutificando, dando fruto dentro do Egito. É interessante que após esse versículo que narra que havia um crescimento, um aumento, a Bíblia vai dizer que se levantou um novo faraó que não conhecia José e que não ficou satisfeito não estava satisfeito com o crescimento do povo de Israel dentro do Egito. Ele olhava e via que o povo de Israel dentro do Egito era como se fosse uma ameaça. E por se tratar de uma ameaça, ele começou a tratar, criando situações para que eles fossem afligidos dentro do Egito, para que não crescesse tanto, porque o faraó, ele achava que, ele tinha no coração dele, que eles poderiam até se unir com os inimigos para destruir o Egito e assim tomar o trono do faraó. A Bíblia fala que eles começam a afligir o povo de Israel com cargas, com tributos, fazendo tijolos. Então, os piores dias do povo de Israel começam a acontecer após a morte de José, porque não existe mais consideração, não existe mais amor, não existe mais nada do que houve antes, e o povo agora está sendo afligido dentro do Egito, mas a Bíblia diz que ainda assim estava crescendo. Isso me chamou a atenção, porque eles frutificavam na terra que não pertencia a eles, e isso era a coisa mais natural, porque se nós somos abençoados por Deus de verdade, a gente consegue dar fruto em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mas aqui tem um ponto que eu quero que você preste atenção, que esse afligir que Faraó estava proporcionando para os israelitas tinha um propósito.
era fazer com que eles parassem. E aí, quando você vai olhar para a promessa que Deus havia feito, eu vejo que o próprio Deus entrou na cena no capítulo 1 do livro do Êxodo para endurecer o coração do faraó, porque o povo estava frutificando no Egito e por consequência disso, eles achavam, ou melhor dizendo, eles já tinham até esquecido daquilo que Deus havia falado lá atrás, que tinha uma terra que manava leite e mel. Então, por causa disso, começa uma aflição no capítulo 1 do livro do Êxodo, em cima do povo de Israel, e o propósito de Deus nisso é tirar o povo do Egito e fazer o povo marchar em direção àquilo que Deus tinha preparado. E é legal isso aqui, porque muitas das vezes a gente vive situações que estão até favoráveis para a gente, e de repente o cenário parece que muda, as coisas parecem que ficam um pouco mais difíceis, as cargas parecem que aumentam, do nada, de repente, e a gente bota a culpa no diabo, a gente bota a culpa no vizinho, a gente bota a culpa no pastor, a gente bota a culpa em um monte de situação, quando na verdade não entendemos o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo realizar. Eu vejo no capítulo 1 Deus criando uma situação para empurrar o povo de Israel para a promessa, porque eles estavam frutificando na terra e isso já era suficiente para a gente entender que eles não queriam, não estava no coração deles sair dali do Egito. Só que Deus não tinha o Egito para o povo de Israel. Deus não tem o Egito para aqueles que são dele. Então eu vejo Deus criando uma situação dentro do Egito e o propósito era fazer com que o povo marchasse em direção àquilo que Deus havia preparado para eles. E é essa a palavra que eu quero deixar para vocês, para os irmãos nessa noite. Existe algo da parte de Deus que está separado com o seu nome, com o seu endereço, com todos os seus dados em algum lugar, e que é necessário, ou vai ser necessário em algum momento da tua vida, Deus criar situações para te movimentar do lugar onde você está, para você ir para o lugar que Deus quer, para o lugar que Deus tem para você. Você está entendendo, irmão? Há momentos da nossa vida em que a gente não compreende determinadas ações da parte de Deus, a gente pensa que é o inimigo, mas é Deus usando o inimigo para poder fazer nos movimentar, fazer a gente se movimentar em direção à promessa que Ele fez para a nossa vida. Então possa ser que você esteja vivendo isso, possa ser que de repente a tua vida estava perfeita e de repente começou a ficar tudo muito conturbado e você está sem entender o que está acontecendo, e Deus colocou essa palavra no meu coração para liberar para a tua vida hoje, para te dizer que não é Satanás, não é demônio, não é o diabo, mas é o próprio Deus criando situação no meio desse embaraço todo para fazer com que você alcance, para que você caminhe na direção daquilo que Deus preparou para a sua vida. Deus não tem o Egito para você, mas Deus tem uma terra que emana leite e mel, e para que essa terra chegue nas suas mãos, você vai ter que entender que é necessário sair do Egito, sair do local de conforto. A Bíblia fala que eles estavam frutificando lá no Egito, então eu posso crer que havia algum conforto no coração deles. Só que o que Deus tinha preparado era muito maior do que o que eles estavam vivendo no Egito. Então, irmão, pega essa palavra. Possa ser que você esteja vivendo um momento que você não está entendendo e Deus está mandando um recado para você através dessas tribulações, desses problemas, e o recado é o seguinte: eu quero que você saia daí, eu quero que você se movimente e vá em direção àquilo que eu preparei para a sua vida. Você está entendendo, meu amigo? Você está entendendo, minha irmã? Deus tem algo preparado para você em algum lugar, e possa ser que esse movimento que está acontecendo na sua vida hoje, que parece que está tudo dando errado, é a mão de Deus empurrando você para aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Então eu quero deixar essa palavra para você, essa reflexão, tá? Que você possa estar meditando, recebendo isso na tua alma, no teu espírito, e entendendo que há um mover de Deus que está sendo feito em favor da sua vida, que você pode de repente não estar compreendendo, mas é a própria mão de Deus
que está fazendo você se movimentar, em sair da onde você está e te levando para um local aonde existe as promessas e a exaltação que Deus tem para a sua vida. Esse movimento que está acontecendo na sua casa, na sua família, nos seus negócios, que parece que é perda, lá na frente você vai entender que foi necessário Deus permitir esse vento, esse problema atrás, para que lá na frente você fosse exaltado dentro daquilo que Deus havia preparado para você. Entenda isso. Deus não tem o Egito para você, mas Deus tem uma terra que manda leite e mel. E se Ele tem essa terra para você, Ele vai fazer movimentos na sua vida, até que você entenda e vá em direção àquilo que Ele mesmo preparou para a sua vida. Fica com essa palavra e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.